Bem-vinda, doutora! Boa noite! Meu Deus do céu! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Isso acontece, viu? A gente vai se habituando, Pessoal, é o né? seguinte. Isso, verdade. Pessoal, como todo mundo já me conhece, David Nunes, faz parte do movimento SOS Saúde Braslândia. E nós hoje aqui vamos começar nossa live agora. Temos a honra de receber aqui a doutora Cíntia Casagrande, mas eu vou deixar que ela mesma se apresente para vocês, beleza? Doutora, a palavra é toda com a senhora. Boa noite, David. Um prazer mesmo falar com você, né? Depois de tanto tempo a gente não consegue entrar nessas tecnologias, né? Acho que foi por isso que o doutor Jana fugiu, viu? Foi por isso. Será? Vamos puxar a orelha dele depois, doutora. Mas olha só, eu sou ginecologista e obstetra, já estou formada há 20 anos aí, né, de atuação na medicina, né, e adoro a área, né, principalmente de gestante, sou apaixonada pelas minhas gestantezinhas, e, e eu trabalho ali no Centro Médico Casa Grande, aqui em Águas Claras, né, eu e meu irmão, eu sou ginecologista e meu irmão pediatra, então estamos bem equipados. Verdade. Ai, ai. Doutora, o tema hoje é pandemia, né? Covid-19. E aí, tudo que a gente precisa saber, tudo que as mãezinhas precisam saber para estar bem nesse período de pandemia aí, né? A gente sabe que uma gestação já não é, digamos assim, muito fácil, né? E ainda estando no período de pandemia, fica mais difícil, né, doutora? É verdade. Bom, então, como a gente levou esse susto, né? Essa pandemia, o Covid-19 é uma novidade, né? Então, muitas coisas que a gente tem para falar são evidências ainda, e ainda também tem muitas coisas que são incertezas, né? Nós temos evidências e incertezas ainda sobre o Covid-19. Né? Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o que a gente já sabe, né? Porque, na verdade, né, muitas coisas ainda estão obscuras, né? Mas a gente já sabe algumas coisinhas, então a gente já pode prestar atenção nesse sentido. O Ministério da Saúde, né, David, no início não colocou as gestantes como grupo de risco, né? Inicialmente, ele achou que não deveria colocar em grupo de risco, mas depois, com os estudos, né, a gente viu, né, e já sabia também, porque assim, essas viroses, né, H1N1, MERS, né, que são muito parecida com o H1, com o COVID, todas elas a gente sabe que é um impacto para a gestante, né, que leva a alterações pulmonares mais sérias, né, então, na verdade, a gente, né, que está na área, na obstetrícia, já sabia que de uma hora ou outra as gestantes seriam colocadas como risco, né, como um paciente de Grupo de risco. risco, né? Não num grupo de risco, porque ela contrai mais facilmente a doença, não é isso. Né? Essa contaminação é igual para a gestante, igual para mim, igual. Cortou, doutora? Então, o que a gente tem de evidência hoje, né, hoje em dia, é que uma gestante que contrai o vírus Doutora? no último trimestre Doutora? tem mais. Oi, 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 Tá cortando. tá cortando? Tá. Tá me ouvindo agora? Espera aí que eu vou colocar aqui. Será que. Vou tentar colocar aqui. Liga a luz pra... Você tá me ouvindo bem? E agora estou ouvindo. Ouvindo bem, tá? Oi? Sim, estamos ouvindo Tá me bem. ouvindo bem? Mas tá Sim. travando. Isto. Melhorou? Será que a gente consegue continuar?
Acho que pode continuar. A imagem está um pouquinho embaçada, mas a gente está conseguindo te ouvir bem. Então, isso que importa. Vamos lá. Tá bom. Pois é, então essa questão aí no terceiro trimestre, né? Tá me ouvindo direitinho? Sim, sim, Sim? Então, sim. no terceiro trimestre é que a gente hoje em dia tem a maior preocupação, sabe, David? Porque, na verdade, a gente sabe que uma gestante, quando ela contrai o vírus nessa época, ela tem maior chance de levar uma síndrome respiratória aguda, né? A ficar entubada, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nas gestantes, principalmente, né, a partir do terceiro trimestre. Não, tá me ouvindo bem? Sim, estamos. Tá. Então, assim, não que a gente, assim, a gente não tem evidências ainda para falar bem direitinho sobre, por exemplo, causa abortamento, né? Uma dúvida que muita gente pergunta, né? Muita gestante engravida agora, recentemente, e fica na dúvida, e agora, né? Vai causar alguma malformação? Vai ter algum tipo de abortamento, né? Então, assim, o que a gente sabe agora, hoje em dia, é que tem alguns casos, em alguns casos, a gente já tem estudos que fala que sim, que alguns casos leva sim ao abortamento, mas precisa de uma, né, de uma viremia, precisa de uma doença assim, mais grave, né, para causar esse tipo de problema. Então, normalmente, segundo as evidências atuais, normalmente a gente não tem, assim, frequentemente que o vírus vai levar um aborto, vai levar a malformação, tá? Então, a gente fica mais atenta, mesmo que a gente já sabe, é que ele pode sim levar uma paciente no terceiro trimestre a ter um quadro mais grave, tá? Então, a gente já fica mais observando, assim, pós-parto, né, finalzinho da gestação, a gente presta um pouquinho mais de atenção quanto a esse vírus, tá bom? E outra coisa também que eu queria falar, né, sobre isso, é a questão que aqui no Brasil a gente levou um susto, né? Porque lá na China morria pouca gestante, lá na Europa morria pouca gestante, e de repente chegou aqui no Brasil e o vírus, assim, assustou bastante gente, porque, assim, hoje em dia, né, a gente tem mais ou menos 160 mortes, né, de grávidas ou puérperas. Dessas 160, 124 são nossas, são do Brasil. Então, nós somos o primeiro lugar no mundo, né, de tanta morbidade de gestantes e puérperas. Então, entre 10 gestantes, 8 que vieram a óbito está aqui no Brasil. Então, esse é um dado muito importante. Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui? Uma que a natalidade aqui é maior, né? E outra que a nossa assistência ainda está bastante falha, né? Então, na verdade, muita paciente que conseguiria se recuperar com um respirador, com os aparelhos adequados, às vezes vai a óbito em regiões que não têm as condições necessárias. Então, aqui no Brasil, a gente está em primeiro lugar por conta disso, e isso é muito triste, né? Porque são mortes evitáveis que a gente não precisava estar passando por isso, né? Mas outra coisa importante, você quer perguntar alguma coisa? Eu ia te perguntar o seguinte, porque normalmente a gente faz algo bem dinâmico aqui, né? E aí as pessoas que colaboram conosco ficam bem à vontade. Se preferem Claro, falar tudo e depois ir para as perguntas, ou se a gente pode estar interrompendo no momento que as perguntas vão surgindo pode. aqui para a gente. Pode ser? Eu acho legal, porque daí fica, né, o que Mais a gente dinâmico, fica né? sabendo o que todo mundo quer saber, né? Pronto, verdade então. Então eu vou aproveitar e fazer uma primeira pergunta para a senhora. A Eliana fala bem assim, ó, doutora, temos medo, porque a Zika vírus só souberam de efeito nos bebês quando foram nascendo, meses depois do surto. O que tem de estudo nos outros países que passaram pelo Covid há mais tempo? Existe algum estudo, doutora, já que fala sobre efeitos colaterais pós-gestação?
Graças a Deus, a gente tem estudos sim, né? Porque o pessoal já passou por isso, né? A Europa já passou por isso, Estados Unidos está passando também, né? Mas graças a Deus o que a gente tem é que quando o bebê pega o Covid, ele tem uma reação mais tranquila. Geralmente, são reações que o bebê sobrevive, fica tudo bem, e a gente ainda não evidenciou ainda malformações, tá? A não ser poucos estudos, assim, quando tem uma viremia muito alta, né, que pode levar a um abortamento, e também o que a gente tem de alterações para o bebê é realmente a prematuridade, né? Porque quando a paciente ela pega o COVID e, na verdade, o SARS-CoV-2, né, e leva uma doença grave e fica num estado mais grave, o que que acontece? Às vezes a gente tem que tirar o nenenzinho antes da hora da barriga. Então, as alterações mais importantes são de prematuridades do que malformações ou esses outros tipos de alterações, tá? E outra coisa que a gente tem de evidência, né, para as mãezinhas é que a partir do momento que ela teve o vírus, a gente tem que estar atento à placenta, principalmente do bebê, porque realmente já foi evidenciado que tem uma insuficiência placentária, pode ter uns trombos na placenta que diminui a quantidade de sangue. Então a gente tem que estar, depois que tem o vírus, tem que estar acompanhando o crescimento do bebê, porque pode acontecer de ter, sim, né, uma restrição de crescimento do bebê e até levar a um trabalho de parto prematuro. Então, a gente tem que estar bem atento depois de pegar o SARS-CoV-2, tá? Ok. Mas Obrigado, doutor. malformação, realmente, Ainda não. ainda não. São Graças a poucos Deus. casos, não chega... Você que está acompanhando a gente aí pela nossa live, mande sua pergunta, porque a doutora está aqui para nos ajudar. Doutora, pode ficar à vontade. Continue aí. A gente precisa saber Tá. de tudo. Isso. Outra coisa. Então, na verdade, o que que a gente tem que fazer? As gestantes, ela tem que ter um isolamento maior, né? E as pessoas, a família que está com ela, tem que tomar mais cuidado. Porque, né, igual a gente disse, né? Pode até não levar a malformação, mas vai levar uma prematuridade que às vezes é tão grave, né? Do que uma malformação, né? Porque às vezes o bebê pode ir a óbito, né? Se um bebê muito prematuro, às vezes a gente não consegue fazer com que as alterações que ele passa sejam tranquilas, né? Então é muito importante a gestante manter os cuidados, máscara, né? Lavagem das mãos, álcool gel, manter o distanciamento. Então a gestante não pode ficar passeando por aí, né, gente? E nem deveria estar trabalhando, né? A gente tinha que estar protegendo as gestantes, na verdade, tá? Então, isso é muito importante a gente falar, né? Então, as pacientes que estão gestantes, redobrem os cuidados, tá? Porque você não é uma pessoa só, você tem um bebê dentro da barriga, vocês são duas, né? Vocês são dois, então, eu sempre falo, gestante é especial, não é só uma pessoa, são duas, né? Então, a gente tem que Verdade. cuidar mais. A questão da mulher grávida, da mulher gestante, hoje, como os idosos, por exemplo, os idosos estão de frente como grupo de risco, né? Sim, exatamente, sim, Então, esse juntinhos, passeio ao idosos, mercado, esse passeio ao posto de combustível, esse passeio. Esquece tudo isso nesse período. exatamente, deixa passar, né, esse período, né, vamos nos resguardar, né, também, assim, tirar fotos, né, de grávida, essas coisas. Então, quanto menos risco a gente correr, melhor, né, quanto menos aglomeração, chá de bebê, essas coisas, não é para esse momento, né, a gente tem que estar tomando um pouquinho mais de cuidado, né, fazer uma coisa mais familiar, mais íntima, né, com pessoas que estão compartilhando a casa, né, é mais seguro, né, na verdade. A gente não quer também botar o bebezinho em risco, né? Então, a gente tem que tomar os Verdade. cuidados necessários. Outra coisa também que o pessoal pergunta muito, né, David, é como assim, a paciente entra em trabalho de parto. E aí, como é que está sendo, né, essa questão nos hospitais, né? Isso Sim. aí é uma dúvida frequente, porque assim, a gente lutou tanto para ter algumas
boas coisas, né? Os guidelines aí, as coisas que a gente adquiriu aí, como a pessoa estar junto, né, com a gente ter uma pessoa junto, né? O acompanhante estar presente na hora do parto, isso dá muito segurança para a gestante, né? Então, muita gente fica em dúvida, e aí, eu posso ou não ter o acompanhante, né? A gestante fica Aham. preocupada. Então, na verdade, sim, essa lei, né, a 11.108, ela está garantida, mesmo para as mulheres que são, que estão com o vírus, né, SARS-CoV-2 positivo, Covid positivo. Então, ela tem assegurada, né, o acompanhante. O que mudou nesse esquema? A proteção, né, que o acompanhante tem que estar com máscara o tempo todo, e que só pode ser um acompanhante, porque antigamente, assim, às vezes podia trocar, né? O acompanhante cansava, né? O trabalho de parto mais prolongado, então podia trocar o acompanhante. Agora não, agora só pode um acompanhante mesmo, ele tem que estar lá o tempo todo, do começo ao fim do parto, né? Doutora, o doutor Jean entrou, viu? Qualquer coisa, puxa a orelha dele aí. Aí, né, doutor Jean, olha só, onde você... Doutora, ele, foi só para descontrair isso aí, mas eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, nessa situação específica que a senhora fala aí sobre a hora do parto, essa lei que permite o acompanhante, eu vou perguntar porque eu sofri com isso, eu tenho 2 filhos, eu não consegui, os partos da minha esposa os 2 foram normais, ambos na rede pública, e eu não fui autorizado. Eu pedindo, eu solicitando por escrito, eu não consegui. Isso, meu filho mais velho tem 15 anos, o meu mais novo tem 10. Então, há 10 anos atrás, eu não consegui a entrada. Né? A lei ela é um pouco mais recente. Então, exatamente. hoje, o pai que quiser acompanhar o nascimento do filho, ele tem direito a isso? Tem, nós temos a lei 11.108, né, que garante a presença de um acompanhante. É lógico que hoje, com a Covid, eles vão triar esse acompanhante também, tá? Ele não pode ser de risco, né? Ele tem que estar sintomático, né? Ele tem que seguir as orientações, mas essa lei, hoje em dia, você não ia passar por isso, porque está assegurada. Então, pode fazer mais um, tá? Tá vendo? Espera passar um pouquinho a Covid, pode fazer mais um. Tá certo. Que Ai, bom. ai. Outra Deixa eu coisa ver se tem também que mais a perguntas gente, aqui. Pode continuar, doutora. quando você vê, outra coisa que a gente conseguiu também durante esse tempo foi, né, a hora de ouro, né, da amamentação, o bebezinho nasceu, a gente já coloca para mamar, né, a gente conseguiu também o cordão, né, a gente só corta o cordão agora, depois que ele para de bater, né, durante 1 a 3 minutos, tá? Então, isso tudo está mantido, isso aí não tem diferença nenhuma mesmo com o Covid, a não ser que seja uma emergência, uma cesárea de emergência, que seja uma conduta obstétrica de emergência, mas se a paciente está assintomática, mesmo sendo SARS-CoV-2, né, positiva, vai ser tudo seguido direitinho, né, nas guidelines, tá? Então, é bem tranquilo. É lógico, assim, a gente tá com um pouquinho mais de transtorno, né, porque, assim, agora as EPIs, né, a gente tem que estar todo com capote, com máscara, com face shield, né? Então a gente tem que ter uma segurança maior hoje em dia, né? Mas essas garantias aí que foi conseguida, né? Com certeza estão garantidas aí para o pessoal, né? Tem um pouquinho mais Doutora, de tranquilidade. tem um comentário aqui da Tatiana Sueli Oliveira. Ela fala assim, ó, eu consegui ficar com minha irmã. Ela teve o bebê há 9 anos atrás, mas com muita briga para poder ter esse direito, né, de estar junto com ela lá, 9 anos atrás. Pois esse aqui é muito recente, 5 anos para cá, né? 5 anos para cá é que realmente a lei entrou em vigor mesmo e que está assegurada, né? Tem a lei ali, então você pode garantir o seu direito, né? Então, realmente agora está diferente. Né? Há 10 anos atrás, Assim, realmente ainda não era uma coisa que era seguida, né? eu fiquei com uma curiosidade aqui.
A senhora, obviamente, já fez centenas de partos, né? Já aconteceu algum Centenas caso, não, doutora? milhares. Milhares. A Lá senhora, na já aconteceu Ceilândia, alguma... Pode falar. porque lá na Ceilândia a gente fazia 800 por mês, né? Então, Caramba! O povo leva pergunta muito, pro muito doutor a sério Jean. a questão. O povo leva muito a sério a questão do crescer e multiplicar, né? Só pode. Graças a Deus. Eu mesmo tenho 6, então tá bom demais. Ô, Glória! Doutora, já aconteceu alguma situação inusitada, assim, de, por exemplo, o pai querer muito acompanhar e de repente lá na hora começar a desmaiar, começar a passar mal? Já aconteceu isso? Ah, isso sempre acontece, né? Isso aí de vez em quando Sempre! acontece, porque assim, as mulheres elas são mais fortes, né? Os maridos, às vezes, eles levam mais susto, né? Como assim, né? Os maridos levam mais susto do que as mulheres. As irmãs, as mães, né? As tias, né? É mais natural, mas os homens veem pouco, né? Parto, né? Eles não são muito, não tem essa participação tão presente, né? Mas eles levam mais susto. Geralmente a gente vê mais homem desmaiando do que mulher, né? Olha só, tem um comentário para a senhora. Doutor Jean fala bem assim, ó. Parabéns pela live, David. Doutora Cíntia, além de extremamente competente, é, acima de tudo, uma profissional humana, dedicada e zelosa com todas as suas pacientes. Doutora, esse é um diferencial, porque eu acompanhei muitos casos aqui, desde muito tempo atrás, as mulheres reclamam muito da falta de humanização, né? E aí o doutor Jean coloca aqui que a É. senhora é uma pessoa, além de extremamente profissional, uma pessoa humanizada. Ainda falta muito isso no sistema de saúde do Brasil, essa humanização? Eu acho que agora as coisas vêm mudando, né, David? Eu acho que vem mudando bastante, né? A atenção mesmo a obstetriz, né, a obstetrícia, né? Então isso aí vem mudando. As mulheres também estão se empoderando, as mulheres estão querendo essa mudança, né? Então a gente via um índice de cesárea muito grande há pouco tempo, né? Pouco tempo atrás a gente ainda tem um índice muito grande de cesáreas, né? Mas a gente já encontra assim, as mulheres estão mudando, né? Elas estão acreditando que elas são capazes, né? Porque o parto é uma coisa natural, né? O parto, toda mulher é capaz, né? Raros casos, né, que a gente tem de alterações que a gente tem que realmente fazer uma cesárea. Então, assim, eu vejo mesmo no meu consultório, né, a maioria das pacientes já estão se conscientizando, porque eu gosto muito do parto humanizado, né? Eu prefiro o parto normal, né? Então, às vezes eu tento convencer as pacientes, né? Algumas que não tem, que não quer, né? Já vem com medo, né? Então a gente tem que empoderar a mulher, porque isso é uma coisa natural, né? As mulheres estão parindo aí, né, desde a nossa existência. Então a gente tem que acreditar no corpo da gente, tem que acreditar, né, na nossa capacidade, né? Isso é uma coisa natural, uma coisa muito, muito boa, e isso fortifica a mulher, né? E o parto natural é muito mais fisiológico, e, assim, e quando você tem um bebê, logo depois você já pode estar cuidando, né? Você tem uma recuperação muito melhor, a amamentação e também o leite desce mais fácil também. Então, assim, o parto natural tem que ser incentivado, né? A gente tem que estar brigando por isso mesmo. E as mulheres é que tem que ir mudando bastante, né? A gente já está melhor, né? Que bom. Tá Mas vamos cortando de voltar novo, para o... doutora. Tá cortando de novo, é essa internet, né? Oh, meu Deus. Aqui em casa também acontece isso, ainda mais depois da pandemia, ficou bem difícil. Mas também acho que é o horário, né, David? Porque muita gente faz live nesses Tá, horários, tá em acaba casa, né? que, né? Muita gente em Acaba casa mesmo, é que fica verdade. ruim. Isso. Doutora, então, assim, o parto humanizado, o parto natural, ele traz consequências muito melhores do que o parto cesariano, não é verdade?
E outra coisa, Covid, a paciente estando com Covid-19, estando assintomática, estando em bom estado geral, o Covid não a gente não, a via de parto é normal, tá? Então, vai falar, tô com Covid, vou fazer cesárea? Não, não tem nada a ver. A cesárea tem uma indicação obstétrica, né, nos casos graves, que a paciente realmente não tem condições de evoluir para um parto normal. Então, você está com Covid não significa que seu parto vai ser cesárea, muito pelo contrário, tá? É o ideal que seja normal mesmo. Se você estiver em boas condições, né, assintomática, com a saturação, né, boa, então não tem nenhum motivo para que seja cesariana, a não ser que tenha indicação do médico realmente que vê que não tenha condições de ter o parto normal, tá? Então não é indicação, tá? Não é indicação de cesárea não, porque muitos pacientes às vezes pensam que sim, né? Pensa que não Só vai porque poder ter o está com bebê Covid vai ter que fazer cesárea. só por. Exatamente, isso não é verdade, tá? Isso daí, nós já temos várias evidências que um parto normal é muito melhor do que uma cesárea, tá? A não ser em determinados casos aí de pacientes graves, tá bom? Tá Doutora, bem claro, né? Ah, isso, doutora, ó, a senhora me colocou numa encurralada aqui agora, viu? ah, me Porque minha esposa está fala. acompanhando a gente e nós temos dois. Aí ela já colocou aqui Ela que gostou da gostou da ideia. sua ideia e quer ver se eu faço mais quatro. Claro, tem Ela, que empatar comigo. Que negócio é esse? ela quer empatar com a senhora, doutora. Isso não é Economia de legal, hein? menino. Essa economia de menino, não sei pra que isso. Doutora, e a questão do médico e a paciente? Porque, assim, como eu acompanhei muito essa questão de parto natural e parto cesariano também, muitas mulheres Ixi, reclamaram não para mim, escutei. inclusive a gente tem falado recentemente, tá me ouvindo? Não, agora eu tô. Pode falar. Então, eu conversando com algumas mulheres também, elas reclamaram muito que no tempo dos seus partos, os médicos eram grosseiros, os médicos eram. Algumas usam termos assim, popular, né, que a gente chama aqui, a nossa live é bem popular também. Tinha aquele médico cavalo lá, enfim, da forma abrupta como o médico lidava, ou lida ainda, né, com as pacientes. Isso tem melhorado, esse atendimento para paciente, essa forma do tratar do médico paciente, tem melhorado na sua concepção? Ah, com certeza, né? Porque o conhecimento, ele traz essa coisa boa, né? Porque as mulheres se conhecendo, as mulheres sabendo os direitos, né? Ela realmente, ela impõe isso daí, né? Ela impõe com que o próprio, né? Não só o médico, né? Toda a assistência, né? A parte obstétrica mude, né? A mulher muda, a gente também muda para melhor. Entendeu? Então, as mulheres elas vêm buscando isso, né? E os profissionais também vêm buscando isso, né? O que eu acho assim que algumas coisas assim eram muito ruins para a parte dos profissionais também as condições de trabalho, né? Então a gente não pode negar que às vezes o médico trabalha assim na rede pública numa situação bem precária, né? Às vezes ele não tem condições de dar, por exemplo, até um leito, né? A paciente chega, às vezes tem que ficar ali sentada um pouco mais de tempo, né? Não pode. Já aconteceu comigo, né? Agora eu não estou mais na rede pública, mas já aconteceu comigo, assim, de eu ter que levantar uma mãe que estava em trabalho de parto, uma outra parir, né? Porque já estava parindo e não tinha lugar para parir. Então, assim, isso é muito deprimente, né? E é muito ruim não só para a mãe, né? Para a parturiente, mas também para o profissional. Isso aí também não deixa a gente feliz, né? Então, assim, eu acho que a estrutura também tem que mudar. Porque, assim, quando você trabalha numa estrutura, né, que te oferece as condições, eu acho que também o profissional, ele acaba tendo maior tranquilidade, mais paciência, né, e para estar fazendo um bom trabalho, né? Então, eu acho que
as pessoas que trabalham na rede pública, às vezes trabalham com um nível de estresse muito grande também, né? Então, não é só os pacientes que sofrem, eu acho que os profissionais também sofrem, né? Eu mesma assim, trabalhei durante 10 anos, né? E saí da rede pública porque, assim, tinha muitas coisas que eu não concordava, né? E que eu tinha que passar, então eu achei que não era mais para mim, né? Então, os profissionais passam por isso também. Então, tem dois lados da moeda, né? Então, Sim, realmente, às vezes a verdade. gente fica entre a cruz e a espada, como diziam os antigos, né? Porque a gente não tem condições de oferecer e você precisa oferecer e o paciente exige que você tenha, né? Então, fica uma situação bem ruim. Então, por isso que eu mesma desisti da rede por enquanto. Não, A e doutor a Jean gente está sabe, lá. doutora, doutor Jael Guerreiro, e a gente sabe que realmente a gente que acompanha um pouquinho da saúde, a gente que acompanha um pouquinho dos nossos hospitais, da nossa atenção primária, nossa atenção secundária e terciária, a gente sabe realmente que a dificuldade é muito grande, né? Porque o usuário, quando ele chega lá, ele quer simplesmente ser atendido, independente do que esteja acontecendo, esteja caindo o mundo, ele quer o atendimento dele e pronto, Ele né? tem E direito, a na gente, verdade, né, David? sim, mas aí a gente acaba deixando de enxergar também que apesar de ser o médico, apesar de ser o enfermeiro, apesar de ser o técnico, também é um ser humano ali, né? Que tem as É verdade. limitações, que às vezes até quer muito fazer o serviço, às vezes quer muito trabalhar, mas é igual a senhora falou, não tem as condições. Então, talvez seja realmente a hora da gente parar também e refletir as nossas políticas públicas, né? Repensar o nosso Exatamente. SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, para conseguir agregar essas melhorias aí que a gente tanto precisa. Aqui em Braslândia, por exemplo, doutora, o nosso hospital não é novidade, a gente sofre bastante com isso, né? Principalmente na parte da clínica médica. Mas a nossa maternidade, por exemplo, tem sido um serviço de qualidade, tem sido eficiente, né? Mas aí a população no geral, infelizmente, só entende que se a clínica médica não funciona, então o hospital não presta, né? E a gente tem relatos, eu busquei essa semana aí muitos relatos de mãezinhas que têm um atendimento fantástico no seu pré-natal, nas UBSs, que tem um atendimento fantástico na hora do seu parto, porque a maternidade oferece um serviço excelente aqui em Brasília, né? Então é importante Ah, então, ressaltar parabéns. isso aí também para os nossos ouvintes, aí, as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu não sei se isso acontece nas outras satélites, né? Mas aqui em Braslândia, por Ah, com exemplo, certeza. graças ao bom Deus, as mãezinhas estão sendo bem atendidas. Pelo menos é os relatos que eu escuto, né? Aham. Foi a minha primeira fala, né? Você vê que nossa assistência tá defasada, a maior evidência disso é a morte. Nós somos os primeiros em mortalidade materna, principalmente pelo Covid. Isso é um absurdo, né? Então, a gente vê como é que realmente está. Isso é um diagnóstico, né? Que gritante da situação que está a nossa assistência pública, né? Então, já mostra Isso, essa fala que nós estamos isso, tendo isso, aqui, né? isso que a senhora falou, eu acho que é muito importante para que nós possamos refletir, porque a gente vê muito as mídias comentando sobre a quantidade de mortos, a quantidade de doentes, quantos foram recuperados, mas saber que o nosso país está liderando esse índice de mortes de mulheres e crianças Gestante. nessa questão da Uhum. gravidez é realmente assustador para a gente, né? Assustador, realmente. E triste, muito triste também, né? O que a gente pode fazer, doutora, para melhorar isso? Na sua concepção, claro. Aham. Bom, então, como a gente tem pouca assistência, né, da rede pública, né, então a gente tem que manter o quê? A prevenção, né? Realmente a gente tem que focar na prevenção e nos cuidados que a gestante tem que ter, tá? Que é resguardar a gestante, né? Eu vejo muita gestante trabalhando aí na linha de frente, né? Sendo que elas deveriam estar resguardadas, né? E a lei está aí para isso, né? Então, às vezes a gente tem que dar uma puxadinha de orelha, às vezes pedir mesmo, né, para o afastamento, né? Porque tem lei para isso, né? Para resguardar a gestante. Tá? Então, tomar muito cuidado, né? Não sair para qualquer coisa, usar máscara quando sair,
né? Lavar sempre bem as mãos, né? Higienizar bastante, tomar bastante cuidado, porque a gestante ela tem que se resguardar, tá? Aí não perguntaram aí ainda, mas é uma questão que gera muita dúvida é sobre a transmissão vertical, né? O pessoal pergunta muito, né? Se a gente já sabe sobre isso, né? Se eu estando com o vírus, eu vou transmitir para o meu bebezinho dentro da barriga, né? Se tem essa passagem do vírus, né? Então, que nem uma ouvinte comentou sobre a Zika, né? Então, que tem a passagem, né? Então, e teve várias malformações. Então, o que a gente tem de evidências hoje é que a transmissão vertical, ela é praticamente zero, tá? É praticamente, mas não é zero. Então, a gente teve alguns casos, assim, já relatados, né? Já em artigos, em Europa, Inglaterra, Estados Unidos. Então, tem alguns casos, mas são esporádicos, né? É onde a viremia, onde a paciente está com uma doença bastante grave, tem uma viremia bastante alta, já evidenciaram que o bebezinho nasce, né, com Covid. Tá? Então, assim, mas isso não é para as pacientes se assustarem, porque, assim, graças a Deus, né, a transmissão vertical ainda é muito rara, né, e quando acontece, né, que nem a gente comentou aqui, geralmente os perigos maiores para o bebê é a prematuridade, porque geralmente se a paciente contrai esse vírus e fica grave, às vezes a gente tem que tirar o bebezinho, né, antes da hora. Então, realmente graças a Deus, são poucos casos de transmissão vertical também. Opa, cortou de novo. Tá cortando, doutora? Tá cortando, oh, meu Deus. Liga essa internet para mim. Melhorou? Tá toda hora cortando Nós aqui. não entendemos a sua Não última sei o que eu fala aí. faço. Essa sua última fala nós não ouvimos. A transmissão vertical, então, a gente tem alguns relatos, mas aqui fora do Brasil. No Brasil, a gente não tem ainda relatos sobre isso, né? Então, a gente tem alguns artigos fora falando de transmissão vertical, mas graças a Deus, o bebezinho evolui bem e sem malformações. Na verdade, ele sofre mais com a prematuridade, quando realmente tem que tirar antes da hora por conta da gravidade da doença, do que com alterações do próprio Covid. Graças a Deus é uma coisa bem tranquila, tá? Deu para Que bom. entender? A pessoa está falando assim, ó. Deu sim. Obrigado. Falando assim, ó, doutora, as gestantes estão com medo de fazer pré-natal. Não querem ir ao posto porque o posto é o lugar indicado para todos os pacientes com Covid. Pois é, mas aí a gente, porque olha só, um pré-natal mal feito, nós acabamos caindo numa assistência mal feita, né? Às vezes a gente não diagnostica uma diabetes, uma comorbidade, a gente não diagnostica uma pré-eclâmpsia. Então, se você não faz o pré-natal, realmente assim, você está contribuindo para que haja mais mortes maternas, porque o pré-natal é onde vai ser detectado as doenças. Então, eu acredito que a gente tem alguns protocolos que o médico vai indicar para você, olha, esse mês não precisa vir, esse mês é só exame, você, né? Na parte pública, eu não sei bem como está funcionando, mas às vezes a gente usa muito a telemedicina, né? Em alguns, no Nordeste, que eu sei, lá em Campina Grande, eu sei que eles usam a telemedicina, não sei aqui em Brasília, o doutor Jean pode falar aí, que ele está na rede pública. Mas aí, o pré-natal é essencial. O pré-natal tem que ser feito, tá? Eles têm que ver uma via de não encontrar, né, os Covids, né, ter uma outra porta de entrada, né? Porque, assim, o pré-natal não pode parar, porque nós aumentamos muito a taxa de comorbidades, a gente não detecta doenças que podem ser bem graves, pior do que o Covid, às vezes,
numa gestação. Então, assim, tem que ser feito pelo menos 6 consultas de pré-natal, tá? Então, uma no primeiro trimestre, 2 no segundo e o resto no terceiro. Tem que ser feito. E a mãezinha, ela vai de máscara, vai com o face, né? Tem que ir no pré-natal, gente, tá? Porque o risco de não ir é maior do que ir. As consequências da não ida são muito mais graves do que correr, de repente, o risco de ter que, né, ir no posto lá, né, doutor? Exatamente. O pré-natal é Então, essencial. O pré-natal as mãezinhas que estão tem que ouvindo a ser gente feito. aí, não tenha medo. Vá na sua UBS de referência, consulte o seu médico, como a doutora falou, tem os protocolos específicos aí. Talvez não precise você ir, né, doutora? Como você falou, todo mês ir lá, Isso, mas isso. não deixe de fazer o seu pré-natal, mãezinha. Pré-natal. Não deixe de fazer o seu pré-natal. Exatamente. Doutora, a respeito ainda da Covid, como é que eu posso formular essa pergunta? Ele hoje atinge muito mais a mãezinha que ainda está grávida ou a puérpera? Olha, então, é o que eu te falei. Geralmente, terceiro trimestre e puérperas. É onde a gente encontra os casos mais graves, né? Então, na gestação toda, né? Os casos mais graves que a gente tem, né? De mortalidade mesmo, terceiro trimestre e na parte quando ela está puérpera também pode ela está tranquila na gravidez, né, no finalzinho da gravidez, tem o bebê e evolui mal no puerpério. Então, são dois momentos que a gente tem que prestar bastante atenção, né, que é o terceiro trimestre e o pós-parto imediato. Tá? Então, tem protocolos aí de não deixar a mãe embora, né, sem verificar direitinho se ela está bem, sem ter um acompanhante, entendeu? Então, assim, na parte do puerpério, a gente tem que ficar bastante atento mesmo, que às vezes, né, devido ao esforço, devido a tudo isso, né, a imunidade que cai também quando a gente está no puerpério, às vezes o vírus está lá quietinho, quando chega no puerpério, ele fica mais virulento e pode levar a uma síndrome respiratória aguda de emergência mesmo. Tá? Então tem que prestar bastante atenção sim no puerpério. Apesar de que com o Covid o pessoal está tentando dar alta um pouquinho mais cedo, né, para não ficar hospitalizado muito tempo, Exposta. mas tem que estar prestando muita atenção em quem vai liberar, né? Então, se tem paciente Covid positivo, e tem que ficar muito atento aos sinais, né, quando está no puerpério, para que essa paciente não evolua para um estado grave sem a gente tá percebendo, tá? Porque realmente nessa Doutora, fase tem mais chances de piorar. o doutor Jean fez uma contribuição muito bacana aqui, e realmente é uma dúvida que eu até fiquei pensando aqui, né? A questão da amamentação de pacientes com Covid. Ele fala que é importante aí a senhora tocar nesse assunto aí. Sim, com certeza. As mães devem, mesmo Covid positiva, têm que amamentar o bebê, porque o leite materno está comprovado, ele tem proteção contra o vírus. Tem as IgAs ali que estão agindo Olha, contra o vírus, tem anticorpos contra o vírus. Então, assim, os benefícios da amamentação supera tudo e muito mais. Porque, assim, é muito difícil no leite materno não tem Covid. Mesmo a paciente estando Covid positiva, não tem Covid no leite materno, uau! só tem que ter. Repete isso, doutora, por favor. Sim, sim, no leite materno não tem Covid, tem proteção, tem anticorpos contra o Covid. Então, toda mãe Covid positiva tem que amamentar o bebê? Sim, deve, tá? Ela está protegendo o bebê dela. Lógico, tem que ter os cuidados, usar máscara toda vez, né? Evitar falar com máscara, né, durante a amamentação, para não molhar a máscara e trocar sempre que tiver molhada também, que tossir, que espirrar, né? Trocar a máscara, lavar muito bem as mãos antes de manipular o bebê, tá? Mas a amamentação, eu diria assim, é obrigatória. É obrigatória, né? Para a saúde do bebê, tá? A Então, assim, amamentação totalmente liberada.
Eu entendi então que, por exemplo, o leite materno não contém o vírus, mas, por exemplo, doutora, as gotículas que a mãe emite poderiam contaminar a criança, certo? Sim, sim. Mas aí é o uso de máscara, o risco é muito pequeno. Se ela usar máscara, lavar as mãos, praticamente zero, tá? Então, e os benefícios do leite materno não tem o que pague, né? O bebê está protegido além de tudo, né? Então, é obrigatório, a amamentação é obrigatória, tá? Até os 6 Covid meses. positiva, até, no mínimo, né? Eu amamentei até 5 anos. 5 anos? Gente do céu! Os 6, doutora! Os Até os 6! 6, mas a última. Não, só a última, um pouquinho mais, né? A última merece. Muito bem. Gente, olha então esse recado e grava isso na sua cabeça, mãezinha. Não deixe de amamentar o seu filhinho. Mesmo que você esteja diagnosticada com a Covid-19, não deixe de amamentar o seu filhinho. Enfim, isso é fantástico, doutora. A senhora está contribuindo muito, muitíssimo obrigado mesmo. Eu não sei nem como é que eu te agradeço aqui. E agradeço também ao doutor Jean, que me fez conhecê-la. Enfim, maravilhosas essas dicas aí. A gente está anotando tudo aqui para poder passar também para as mãezinhas que não estão assistindo agora. Doutora, mais alguma coisa que a gente precise saber nesse período de pandemia aí, para as gravidinhas, para as Sim, puérperas? sim. É uma coisa importante também é a gente comentar sobre a imunidade, né? Porque a gestante, ela tem que ter uma alimentação saudável, né? Ela tem que tomar o solzinho dela para ter uma vitamina D, né, lá em cima, né? Então, e tem que praticar atividade física também, né, David? Isso! Para ter uma imunidade para ter uma imunidade boa, né? Porque o vírus ele escolhe, né? Ele escolhe, né? Muita gente passa assintomática, né? Então a gente não tem estrela na testa, mas as pessoas que fazem tudo direitinho, que têm uma boa alimentação, que está em dia, né? Com a sua vitamina D, com o seu solzinho, com a sua atividade física, tem maior chance de passar por isso sem consequências, né, piores, né? Então, a gestante ela tem que se proteger, ela tem que manter os cuidados e tem que manter os cuidados também alimentares, né, de hábitos saudáveis, né, não só para ela, mas também para que a gravidez corra tudo bem, corra tudo normal, para que tenha um parto feliz, né, e que corra tudo satisfatoriamente como a gente deseja, né? Verdade. A senhora falou isso sobre atividade física, doutora, e aí eu preciso falar isso, que é algo extremamente importante. Eu tenho algumas alunas e uma delas perguntou para mim assim, mas eu engravidei, eu posso fazer atividade física? Aí eu falo igual a senhora agora, você deve, minha filha, você deve fazer atividade física. A atividade física na gestação ela pode ser iniciada em qualquer período, desde o primeiro mês até o 9º mês de gravidez. É óbvio que você vai ter que analisar caso a caso. Por isso é interessante que você que é mãezinha aí, você está gravidinha, quer iniciar atividade física, conversa com o teu médico primeiro. Ele é que vai ter capacidade de te avaliar e dizer se você pode ou não fazer. Você sendo liberada a fazer, aí eu recomendo também que você procure um profissional da área. Não é só sair por aí vendo vídeo de YouTube, não é só sair por aí vendo o Com coleguinha que está certeza. fazendo aquele exercício e fazer, não. Você precisa ser orientada a fazer esses exercícios. A atividade física ela vai ajudar, doutora, inclusive na hora do parto. Quando você tem uma Com musculatura bem certeza. trabalhada, quando você tem uma musculatura bem trabalhada, o parto ele flui mais naturalmente. Diferente daquela mulher, por exemplo, que fica sedentária, o ganho de peso aumenta, a obesidade, enfim, toma de conta, fica muito mais difícil na hora do parto. Então a atividade física vai te Não ajudar, só, inclusive nesta hora. não Pode só falar, no doutora. trabalho de parto, mas no pós-parto também, né? A atividade física é essencial, né? A musculatura estando bem preparada, David, não só ajuda no trabalho de parto, não, mas também no pós-parto, né? E na vida toda da mulher. Porque o que a gente vê, assim, muitas alterações, muitas distopias de bexiga, né? Bexiga caída, que o pessoal fala, né? Sim, Essas alterações, tudo foi alterações que não foi trabalhada a musculatura, né? Então é super importante, sim. A maioria das gestantes
a gente libera porque estão aptas mesmo e deve fazer atividade física, deve trabalhar o períneo, deve trabalhar toda a musculatura. Raros casos que a gente, né, uma ameaça ou de aborto, alguma coisa inicial, mas às vezes é uma coisa inicial e depois a gente já libera também. Então, atividade física é essencial para a gestante, para a puérpera, né, e para o parto, para o pós-parto, para tudo, a vida inteira. E aí, doutora, olha só, como presente aí para as mãezinhas, e as gravidinhas que estão vendo a gente, eu elenquei aqui 7 exercícios que eu vou recomendar aqui para as gravidinhas fazerem. Olha só que coisa bacana. Legal. A primeira coisa dela é a situação da uma caminhada, uma boa caminhada. E aí você vai observar o seu período aí, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, enfim, dentro das suas condições. Seu médico liberou, pratica a caminhada. A caminhada é fantástica. Você alivia o estresse, 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, não precisa de muito não. E aí você vai ser aliviado do estresse, você vai ser, como a sua musculatura vai estar sendo trabalhada, as dores que você normalmente sentiria, você vai diminuir essas dores, você não vai ter insônia, o seu cansaço vai diminuir. Então, só benefícios que a caminhada pode trazer para você. E aí, o que acontece? Você só toma cuidado aí, gravidinha, para você não fazer isso meio-dia, no sol quente. Faz isso de manhã, até às 10 horas no máximo, como a doutora falou, você vai ter o ganho de vitamina D. Faz isso depois das 16h30, que vai ser muito bom para você também. Então, a primeira é a caminhada, é ótimo para você. A segunda é você, mãezinha, que já tem o costume de fazer atividade física, então você pode fazer uma corrida leve. Não precisa disputar uma maratona agora, doutora. A mulher está grávida, não precisa disputar a maratona. É verdade. Mas você pode fazer corridas leves. E aí essa corrida você pode fazer, inclusive até o 9º mês. É óbvio, repito, cada caso é um caso. O profissional de educação física ele tem essa capacidade de discernir e de avaliar a pessoa para determinar se ela pode ou não fazer essa atividade. Mas, normalmente, até o 9º mês você consegue fazer isso aí. Outro exercício que é muito bom, doutora, é o Pilates. Pilates é fantástico. Inclusive, para a hora do parto, é maravilhoso. Sempre entendeu? Indico. Você vai ter o assoalho pélvico aí fortalecido, entendeu? A incontinência urinária, doutora, acontece muito também, né? Mas quando você faz pilates, você consegue melhorar isso aí. A questão do períneo que desce lá, você consegue estabilizar toda essa musculatura. Você vai ter um abdômen fortalecido, você vai ter um assoalho pélvico fortalecido, pernas fortalecidas. Então, dos 7 que eu elenquei aqui, o pilates é o fantástico para você, viu, gravidinha? Presta atenção nisso. E aí eu vou para a próxima, doutora. A mulher não quer sair de casa, principalmente nesse período de pandemia aí, tem uma bicicletinha ergométrica em casa, faz um período aí de bicicleta, 20, 30 minutinhos, dá aquela pedaladazinha de leve, tranquilinho, sem estresse. Afinal de contas, você gravidinha precisa tomar de conta, como a doutora disse, você não está mais só. Você agora são 2 pessoas. Exatamente. Alongamentos, doutora, também são muito bons. Isso aqui é a nossa 6ª dica. Vamos fazer alongamentos também. Existem exercícios aí. O próprio Pilates mostra muito isso, né? Tem muitos exercícios aí onde você fortalece e onde você alonga toda a sua musculatura, desde a pontinha do pé até o pescoço e a cabeça. Então você consegue fazer esse tipo de atividade. Professor, mas eu sou muito de musculação. Eu sou aquela mulher marombeira. Eu gosto de pegar peso. Aí você também vai ter que tomar cuidado. Porque o seu estado agora você tem que pensar em você e na criança que está com você, está em você. Então, pode fazer musculação? Pode. Só que você precisa pegar leve. Não adianta, se você não estava grávida e você pegava ali 100 quilos no agachamento, você não vai mais fazer isso. Dependendo do seu estado de gravidez, você nem vai fazer mais agachamento. Entendeu? Porque você pode estimular aí, doutora, vai estimular que o bebê vai sair antes da hora. Vai entrar no trabalho de parto lá na academia. Então, não pode, você precisa reduzir isso aí e ficar mais tranquila. Professor, tem alguma coisa que eu não posso fazer? Aí eu elenquei para você também algumas coisas que você não deve fazer
no seu período de gravidez. E quanto mais perto de você, mais perto do parto, menos ainda esses exercícios são recomendados. E aí eu vou elencar para vocês. Primeiro, os abdominais. Não faça abdominais. Ah, professor, mas eu Nem quero ter dá, a né? barriguinha sarada. Deixa para depois. Exatamente. Então não faz. Exercícios, por exemplo, onde você demanda muito impacto, não faça esses exercícios também. Aí entra a turma, principalmente do CrossFit, aí, a pessoa que gosta. Se você está no estado de gravidez aí, repito novamente, depende do seu caso. Mas não faça esse tipo de exercício. São exercícios muito impactantes, doutora, e podem prejudicar toda a gestação da mulher. Então, não deve ser feito isso aí também. Eu tenho uma amiga que ela é jiu-jiteira. A senhora sabe o que é jiu-jiteira, doutora? Faz jiu-jitsu, né? Exatamente! Exatamente, doutora. Então, o jiu-jitsu, nesse período seu de gravidez, também não é recomendado. São muitos movimentos que a gente faz com muito impacto. Eu também sou jiu-jiteiro. Então, nesse período de gravidez, evite essa atividade. Ah, professor, mas eu gosto de aula de jump. Também não faça aula de jump. Entendeu? Pode ser extremamente prejudicial, pode gerar um aborto na mãezinha que faz esse tipo de atividade. Aí eu entro na questão da corrida, né? Eu recomendei que é bom uma corridinha. Mas se ela for extenuante demais, ela vai prejudicar ao invés de melhorar. E a bicicleta, que eu também recomendei, falou que é uma coisa boa. Nos últimos meses da gestação, você também, mãezinha, não deve fazer. Entendeu? Mas E pode ter aí relação entra... sexual. Pode! Pode fazer outro tipo de exercício. Pode sim, substitui. É fantástico. Gente, por que eu estou falando disso? A prática de exercício físico ela vai te ajudar demais nesse período seu da gestação, bem como também no período de recuperação depois que você ganha o neném. Eu não sei em quanto tempo, doutora, a senhora já libera as mãezinhas para fazer, mas segundo os estudos que a gente vê aí na educação física, uma mulher que tem um parto normal, a partir do 10º dia, ela já pode começar atividades físicas. Se for uma cesariana, aí esse período muda, gente. Esse período pode variar de 45 a 90 dias. Sim. Ou seja, mais uma indicação aqui de que na hora do seu parto, você deve optar pelo parto humanizado, pelo parto natural. Esquece esse negócio de cesariana. Além de ficar com a marquinha na barriga lá, você vai ter uma recuperação muito mais tardia. Entende? Mas aí você pergunta, professor, mas 10 dias já pode começar? 10 dias já pode começar. E aí eu vou dar 2 dicas aqui, doutora. Facílimas. Por exemplo, a partir do 10º dia aí, você já pode começar a trabalhar os seus abdominais. Olha que coisa bacana. Ah, mas eu gosto muito de abdominal, então você vai poder fazer. É lógico que de uma forma bem leve, bem tranquila, onde você trabalha, por exemplo, os exercícios supraumbilicais. São aquela parte do abdômen que fica um pouquinho acima do umbigo. Entendeu? Então você coloca a mãozinha lá atrás, assim, ó, deita no chão, e ergue a cabecinha, faz esse movimento bem devagar. 3 vezes, 10 repetições por dia, e o abdômen, doutora, já vai começar a ser trabalhado. Olha que coisa bacana. Uma outra dica para você queimar calorias na hora da sua amamentação. É sério, você consegue perder... A amamentação é ótimo para queimar calorias, é uma caloria doida. Vai queimar demais! Mas aí, doutora, eu gostaria só de deixar uma dica, porque eu vi muitas mãezinhas já, quando vão amamentar, elas têm a mania de levar o peito até a criança. Não sei se a senhora já deve ter reparado. As mãezinhas levam o peito até a criança. Com isso eu tenho disfunção das minhas vértebras. Com isso eu prejudico a minha coluna, eu prejudico a musculatura. Vou estar levando o meu corpo até a criança. Professor, como é que eu faço? Então você vai pegar algumas almofadas, por exemplo, vai subir a criança um pouquinho mais e vai trazer a criança até o peito. Então, olha só essa diferença. Você, a partir de hoje, você que está amamentando, mãezinha, você que vai amamentar, você nunca mais vai levar o seu peito até a criança. Você vai trazer a criança até o seu peito e tendo uma base em você
para que os seus braços fiquem sustentados. Olha só, doutora, que bacana. Através disso aí eu vou conseguir manter a minha homeostase da coluna vertebral, vou ficar mais tranquilo, vou ter uma postura mais, além de mais elegante, uma postura mais sadia. Então fique essa dica aí, martela isso aí na sua cabeça, entendeu? Tenha sempre postura na hora de você amamentar. Esquece esse negócio de ficar curvada, ficar de lado. Você só vai ganhar dores com isso aí. Beleza? Professor, aproveitando aí, pode falar, doutora. Estou falando demais. só aproveitando a sua amamentação aí, para as mãezinhas prestar atenção que o bebezinho tem que abocanhar toda a areola e não só o mamilo, né? Porque senão pode causar rachaduras no peito, mastite. Então, abocanhar sempre quando vai oferecer quando vai colocar o bebezinho para mamar, abocanhar toda a parte mais escura, tá bom? A auréola, né, doutora, que fala? Isso, areola. Uhum, Parabéns para isso mim. mesmo. Então, gente, é isso. A respeito da atividade física, você só vai colher benefícios antes, durante e depois da gravidez. Eu fiquei de dar uma dica para vocês também a respeito, por exemplo, um exercício muito bom para você fortalecer o seu assoalho pélvico aí depois do parto, né? Para você conter incontinência urinária também, que fica depois. Se você tiver aquela bola de pilates, sabe? Aquela bola grandona, doutora, que você enche ela, você pode sentar, Ótimo. a mãezinha senta na bolinha e fica fazendo movimentos onde você, sabe assim quando está segurando xixi? Que você segura a bexiga assim, bem forte, aí você aperta o bumbum, então você senta na bola e fica fazendo esses movimentos. Faz ali 3 séries por dia, de 10 a 15 repetições, você vai ter o seu assoalho pélvico, você vai ter toda essa parte sua da pelve fortalecida, toda a musculatura, e aí, consequentemente, você também vai colher benefícios. Gente, doutora, nossa live já está chegando ao fim. Que Nosso pena. combinado é sempre fazer uma live de 1 hora, né? Deixa eu ver se eu tenho mais pergunta aqui, doutora. Só mais um instantinho. Isso, Deixa eu ver veja aí. aqui. Sabe o que acontece, doutora, aqui? Quando as pessoas têm Ah, muita dúvida, enche de perguntas. Eu já percebi isso nas nossas lives. Quando eles estão entendendo direitinho, eles ficam só escutando. Então, só hoje foi escutando. tranquilo. A Eliana dá um recadinho para a senhora, ó. Ela fala assim: parabéns, doutora, maravilhoso a senhora tirar um tempo para orientar os pacientes e os usuários. Está agradecendo aqui, doutora. Obrigada. É um prazer, né? A gente passar Tá, informações, poder tá ajudar. falando aqui que foi de muito crescimento, viu? Que bom, que bom. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, alguma pergunta. Gente, doutora, outra coisa, nós costumamos, depois das lives também, a gente faz uma vistoria ali nos comentários, e aí a gente vai respondendo, né? Então, se a senhora puder depois dar uma Claro, lida depois nos comentários e sim. dar esse feedback para o pessoal aí também vai ser extremamente importante. Então, pessoal, 2 dicas que eu achei fantásticas da doutora hoje. A primeira é que você, com o seu leite materno, você não vai contaminar o seu filho. Olha que bênção, não precisa ter esse medo. Amamenta de verdade. Não é isso, Isso doutora? mesmo, isso mesmo, isso Se a mesmo. senhora, Vamos se a senhora amamentar. fosse escolher assim, se a senhora fosse escolher 3 dicas para a gente fechar a live de hoje, quais seriam essas dicas, doutora? Bom, a amamentação, né, a primeira delas, porque a gente não pode ter esse receio, tem que amamentar mesmo, né, se resguardar, né, o máximo possível, né, um isolamento que você se resguarde, né, e de máscara, sempre protegida, tá? E durante o trabalho de parto também, super importante, né, exigir seus direitos, né, e ter a participação de alguém que te deixe tranquila, né, um acompanhante que te ajude, que te deixe tranquila, que seja uma mão ali na hora, né, que seja alguém que te dê carinho, dê atenção, né, isso é muito importante na hora do parto também. Ótimo. E aí eu vou dar 3 dicas também para me fechar a minha parte aqui. Eu vou te dizer o seguinte: pratique atividade física.
sabe? Se você não tem restrição, se o seu médico não restringiu, faça as atividades físicas, obviamente obedecendo um profissional de educação física, procure um profissional de educação física para te orientar. Isso é importantíssimo, porque ele vai saber qual o melhor exercício vai se adaptar a você, no seu período de gestação, entendeu? No seu pós-parto também. Então, é extremamente importante isso aí. Não vá fazer exercíciozinho de internet, ou o que o vizinho está fazendo, ou o que a prima indicou, a não ser que ela seja profissional de educação física. Porque senão os malefícios podem ser piores. É igual a situação lá da mulher que vai procurar o UBS, né? Às vezes não quer ir porque tem medo de Covid. Mas se não fizer um pré-natal adequado, né? Exatamente, esqueci do pré-natal, é essencial. Pois é. Então, procure um profissional de educação física. E aí, no pós-parto, quando você estiver liberada pelo seu médico, isso é fantástico. Você pode se aproximar e estreitar ainda mais seus laços com seu filho, com a sua filha. Por exemplo, você pode fazer exercícios na sua casa próximo do seu filho. Você pode, digamos assim, usar o seu filho para fazer essa atividade. Quando você faz um agachamento, por exemplo, você abraça teu filhinho lá assim e vai lá e agacha. É muito bacana, a criança sente isso, a criança percebe isso, os seus laços ficam mais estreitos e você vai ver que até o amor pelo seu filho e o amor do seu filho por você vão aumentar. Então, atividade física sempre. E aí, dando as 3 coisas que me marcaram muito, como eu falei, foi a questão da amamentação, foi a questão, doutora, dos pais hoje poderem acompanhar os seus filhos. Gente, vocês não têm noção do quanto que eu sofri. Eu querendo entrar lá. Vamos fazer outro, vamos lá, sua mulher já animou. E eu não pude entrar, então assim, foi extremamente difícil. E a outra foi a questão justamente do pré-natal. Né? Então não perca essa oportunidade, faça o seu pré-natal, confie na equipe médica, eles estão lá com todo o carinho do mundo para te ajudar. Entenda que lá também existe uma pessoa, não é só um profissional, não é uma máquina, existe uma pessoa e que vai cuidar de você da melhor forma possível. Doutora, muitíssimo obrigado. Foi uma satisfação imensurável ter a senhora com a gente aqui. Foi uma satisfação muito grande conhecê-la, entendeu? Uma pessoa que dedica o seu tempo aqui, né? Gasta o seu tempo, doa o seu tempo para trazer tantas informações importantes para a gente. A senhora é um presente assim para nós, viu? Muitíssimo obrigado mesmo. Obrigado ao doutor Jean, que fez esse meio termo aí. Eu dei uma arrochada nele, doutor, me ajuda! Aí ele falou assim, eu vou, mas eu não vou falar nada não, eu vou te indicar uma pessoa que fala. Ele não é tímido nem um pouquinho, né? Então, passo a bola para a senhora, as considerações finais. David, eu estou muito feliz de estar aqui participando, de estar levando essas informações, a gente está ajudando, né, com essas informações. É muito importante, né, a gente está passando esse conhecimento, tá? Isso faz diferença, é uma formiguinha, né? Esse trabalho de formiguinha a gente vai fazendo e no final das contas a gente vê que tem um resultado bem importante. Então, na rede social também eu procuro dar bastante informações, né, para a gente poder estar trabalhando, né, essa parte, né, da mulher, dela estar se informando, se empoderando. E eu estou muito feliz, eu adorei te conhecer também. Obrigada, Jean, né? Obrigada, Jean, pelo intercâmbio, foi muito legal essa live. A gente está à disposição quando precisar, né? Falar de outros assuntos, a gente também está à disposição para conversar. Tá? E muito obrigada, adorei, foi muito bom. O ambiente aqui é assim, doutora, bem descontraído, bem povo mesmo, sabe? Não, é ótimo, eu também, sou bem simples. E eu te espero pro pré-natal, te espero. Ah, tá certo. Como é que a gente te acha nas redes sociais, doutora? Então, lá no Instagram é doutora DRA, né? DRA. Tá? Ótimo. Cíntia Casagrande, CYNTHIA, né? Todo cheio das ondas. Depois eu vou colocar nos comentários aqui para o pessoal também te acompanhar lá no Insta. E no Facebook? Então, tá. No Face é Cíntia Casagrande, doutora Cíntia Casagrande, tudo junto. É isso aí, galera. Então, a partir de amanhã, essa live também vai estar disponibilizada no YouTube. Você pode procurar lá no canal David Nunes Professor, Instagram David Nunes Professor
e aqui no Facebook, David Nunes. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam aqui. Esperamos sinceramente que essas informações sejam preciosas para você. Compartilhe essa live se você conhece alguma mulher que está nesse estado de gravidez ou que acabou de ganhar neném. Para os pais também. Você que é pai, você também fica grávido, meu querido. Não esqueça disso, não. Não é só sua esposa. Não a deixe sozinha. Você também está grávido. Doutora, beijo grande no seu coração. Tá bom? Deus abençoe a senhora, Valeu. sempre lhe proteja e que a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa. Doutor Jean, um grande beijo para você, meu amigo. E continue aí esse guerreiro que você é, viu? Muitíssimo obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, doutor.